teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Aleluia, Senhor Jesus. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Adorar o Senhor nesta noite, querido. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. Grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e Ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, Jesus, sim, 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 Jesus, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Aleluia, Senhor Jesus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amados, eu não sei quanto de vocês estão alegres em estar aqui, mas quem não está muito alegre, coloque essa alegria no seu coração. Você tem um Deus que cuida de tudo, que ama você mais que tudo. Um Deus que tem todo o poder nas mãos e tem todo o controle da tua vida. Se alegre no Senhor, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque eu estou feliz no Senhor. Eu estou feliz de ver meu pastor aqui, que acho que está melhor. Glória a Deus por isso. E eu queria convidar agora a igreja para não ficar dispersa, para abrir seu coração,
porque vamos ter o momento mais importante, que é o momento da palavra, a palavra que Deus colocou no coração do nosso evangelista querido Jedson, e que o Senhor venha falar ao coração de vocês. Tenham reverência, porque através da palavra o Senhor, Ele restaura, Ele cura, Ele trabalha no meio de nós. Creia nisso. Amém? A paz do Senhor. Estamos felizes por estar aqui também. Nosso pastor está meio baleado da saúde, mas está aí, né, pastor? Ficamos felizes. Queria convidar a igreja para nós ficarmos de pé, fazemos a leitura. Senhor, valeu a pena. Essa canção que o irmão Cleuton cantou agora, no final, ela contextualiza a mensagem desta noite. 1 Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15. Senhor, valeu a pena. A partir do versículo 50. Todos encontrou? Amém? Vamos ler? Diz assim: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na... Tragada foi a morte na... Amém. Queridos, coloque a Bíblia sobre o assento, mas segure na mão do seu irmão e vamos fazer uma palavrinha de oração ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesta noite, tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito pelas famílias, Pai, pelas bênçãos, pelos milagres. Mas a minha maior gratidão, Senhor, não é pelo que o Senhor tem feito por nós aqui, mas pelo que o Senhor tem feito quando o Senhor veio aqui nesta terra. Eu te louvo, Senhor, pelo teu sacrifício no Calvário, Senhor. Ele é suficiente para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar, Senhor, para nos garantir a vida eterna, Senhor. Eu reconheço, Senhor, Pai, nesta igreja, como a suficiência. O teu sacrifício não foi em vão, Senhor. Ele tem todo o mérito, Pai. Ele tem toda a honra que deveria ter. Ele tem neste local, porque nós o reconhecemos e entendemos, Pai, o teu grande amor pela nossa vida. Meu Deus e meu Senhor, Jesus querido, Jesus maravilhoso, eu quero te engrandecer, Pai, quero te exaltar já por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, pela palavra que o Senhor já tem falado aqui em nosso meio, ter usado os teus filhos no louvor, na oração, a tua igreja, Pai, que está pronta para ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu só dependo de ti, eu só dependo de ti. Fala conosco mais uma vez nessa noite. Eu não estou aqui para falar, Senhor, aquilo que as pessoas querem ouvir, mas eu estou aqui para falar segundo a tua vontade. Senhor, segundo a tua palavra nos aprove. Senhor, eu já te agradeço por tudo em nome de Jesus. E quem pode assentar aplaudindo o nome do Senhor?
Queridos, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma das suas primeiras cartas, ou uma das suas cartas à igreja de Corinto, e ele dá uma advertência. Já faz tanto tempo que Paulo escreve isso, mas é tão atual para os nossos dias. Embora estamos vivendo em uma sociedade, em um momento, em uma época, em que a palavra mais comum a se falar se chama crise. O Brasil está em crise, os países estão em crise, o mundo está em crise. Crise na segurança, crise na saúde, crise nas finanças, não só na família, mas crise nas finanças de modo geral. Estamos vivendo em uma época, em um período em que nós não sabemos o que vai ocorrer, o que vai acontecer daqui a 2, 3 dias. Estamos vivendo em um momento de incerteza e insegurança em todas as esferas da sociedade, da comunidade, e que a política pode nos oferecer. A palavra é crise. Estamos vivendo em um momento em que estamos vivendo como por trás de uma cortina, e sem saber o que vai sair dessa cortina. Ninguém sabe se o ex-presidente vai ser preso, se a presidenta no momento vai ser afastada, se alguém vai assumir, e quem vai assumir ninguém sabe. É promessas de que vão melhorar, de que vai melhorar na saúde, em tantas coisas. Mas eu tenho duas palavras para vocês. Na verdade, uma muito negativa e outra muito positiva. Duas notícias, uma notícia muito desagradável e uma notícia muito agradável. A notícia mais desagradável que eu tenho para dizer para você é que nada disso vai melhorar. Segundo as profecias da palavra, isso não vai melhorar. Vai continuar piorando. E os governantes que irão assumir, eles não vão melhorar, vai piorar. Eles não vão resolver as questões da saúde, as questões da segurança, nenhuma das questões que são levantadas e que nós temos, que estamos vivendo na dependência, que estamos vivendo nesta crise. Ninguém vai melhorar isso, ninguém vai mudar isso. Porque são momentos que estão profeticamente avisados na palavra, nas Escrituras. São momentos, são situações que estão preditas para o pré-arrebatamento da igreja. E a boa notícia que eu tenho para vocês é que, apesar de que nada disso vai se resolver, de que a tendência é que eu tenho certeza que tudo vai se piorar, as crises nas famílias, nos lares, na sociedade, nada vai melhorar, tudo vai piorar. Mas existe uma notícia que nos dá uma esperança, é que a palavra de Deus nos diz que antes que o anticristo passe a reinar, que antes que isso se torne uma catástrofe geral, a Bíblia diz que isso só vai ocorrer de forma generalizada quando eu e você for arrebatado e for nos encontrar com Cristo nos ares e tivermos lá para assistir aqueles que hão de ficar aqui. Paulo escreve aos Tessalonicenses, uma igreja que estava firme, uma igreja que era um povo que estava constantemente evangelizando, pregando a palavra, vivendo a sua fé genuína. Porém, aquele povo, existia uma dúvida na cabeça deles. Quando os apóstolos pregavam sobre vida após a morte, sobre o arrebatamento, sobre a vida de Cristo, sobre a ressurreição, eles não entendiam isso. E eles se perguntavam, mas o que é que vai ser? Se nós formos arrebatados, e aqueles que morreram antes de nós, o que é que vai ser? Aí Paulo escreve aos Tessalonicenses, que é uma das suas primeiras cartas, e adverte a eles sobre aqueles que estão mortos, sobre o soar da última trombeta, sobre a voz do arcanjo que irá bradar, e todos hão de ouvir,
e sobre o momento em que aqueles que estão mortos, que morreram com Cristo, eles serão ressuscitados, e no mesmo momento aqueles que não foram mortos, mas nós que estivermos vivos, seremos transformados e juntos seremos transladados ou arrebatados para se encontrar com Cristo nos ares. Isso não é uma palavra para amedrontar. Isso não é uma palavra para causar pavor. Como existem igrejas por aí que dizem: não pregue porque vai causar temor, vai causar medo, vai causar pavor. Queridos, isso é uma palavra que nos traz esperança. Aqueles que creem em Cristo, que vivem a fé em Cristo, que tenham o Espírito Santo em sua vida, que é o reino de Deus aqui na terra, eles esperam a todo instante a vinda de Jesus Cristo. Você aguarda a vinda dele. E a vinda dele para nós não tem que ser uma surpresa. Tem que ser um momento de festa, porque você aguarda isso a todo dia. Mas o que eu devo fazer para que eu não seja surpreendido neste grande e para muitos terrível dia? Queridos, esse é um evento que o mundo já está se preparando para isso. Nós somos um povo, em certo ponto, mal informados, e por isso não vivemos a expectativa, não vivemos a esperança, e por muitas vezes não acreditamos mais que esse evento tão grandioso e tão glorioso, e que segundo a Bíblia, e segundo os historiadores, que há de acontecer, que está tão próximo, queridos. Creio eu que 99% das profecias bíblicas predita para os acontecimentos que estão prevendo o pré-arrebatamento já aconteceram. Se vocês não sabiam ainda, uma das profecias da palavra do Senhor é que quando Jesus vier para julgar essas nações, a Bíblia diz que ele vai estar no monte, mas também ele vai sentar no templo aonde Davi sentou. E lá em Israel, ele já existe um local reservado. Existem as pesquisas, e dizem que já há anos eles preparam 40 mil jovens, para que eles possam, quando o templo estiver formado, eles possam trabalhar como antigamente eles trabalhavam dentro do templo. Eles estão pesquisando o local ideal, onde seria o centro de Jerusalém, onde seria o antigo templo, para eles construir conforme era o antigo templo. Tudo isso e o cenário se preparando para o grande dia do Senhor. Se a profecia da palavra de Jesus escreve em seus evangelhos, Mateus denomina isso, ou descreve isso em Mateus capítulo 24, que é um versículo, referência tão conhecida sobre os sinais dos últimos tempos. Os acontecimentos que estariam previstos, que nós costumeiramente falamos, pestes, amor de pai, princípios de família que seriam destruídos, que é o amor de pai contra filho, filho contra irmão, princípios, laços familiares destruídos. O amor, a iniquidade se multiplicar. A iniquidade é a falta de temor a Deus. O que é que nós vimos nos últimos dias? A parada gay, os satanistas. Existem igrejas por aí que estão se apostatando da fé na sua ignorância. Pasmem vocês, estão fazendo campanhas. E o título da campanha que eles fazem, isso é uma apostasia, mas eu creio que em uma ignorância, sem saber. O título da campanha é: vamos caminhar sobre a palavra do Senhor. E eles espalham as Bíblias no corredor do templo, e eles vão andando e pisando por cima da Bíblia. O aumento da heresia, o aumento das falsas profecias, são profecias bíblicas que já estão cumpridas. Mas o que eu devo fazer para que eu não seja surpreendido? Quando Jesus foi crucificado, a mensagem da graça que nós aprendemos que é crer em Cristo. Mas pasmem vocês, quando Jesus estava lá na cruz, e de repente crucificaram mais 2 ladrões, e um daquele ladrão recebeu a salvação, e um ladrão tão perto de Jesus Cristo e não foi salvo. Mas ele estava tão perto do Messias,
mas não foi salvo. E o outro que estava à sua direita foi salvo. Mas o Messias estava ali, a graça estava ali, e ele não foi alcançado por ela. Porque ele ignorou a graça. Ele ignorou Cristo. Enquanto um olhou para Cristo e disse assim: tu não és o Cristo, desce da cruz, salve a ti, salva nós também. Ele não reconheceu o seu pecado, não reconheceu Cristo como Senhor. E o outro olhou para ele e disse: mas deixa de ser burro, esse homem não tem motivo para estar aqui, ele é um santo, nós temos. Aí olha para Cristo: Senhor, quando o Senhor chegar no teu paraíso, porventura se lembra de mim, olha para mim. Aí Jesus olha para aquele homem e diz: olha, hoje mesmo você, Jesus não diz vocês, ele diz: você estará comigo no paraíso. Dois tipos de pessoas representadas ali no Calvário: aquele que decide olhar para a cruz e crer em Cristo como Senhor, aqueles que decidem olhar para a cruz e continuarem ignorando. Depois que você confessa a Cristo, que entra na igreja, existem mais dois exemplos de igreja na Bíblia Sagrada. Você reconheceu Cristo como Senhor, levantou a sua mão e veio aqui agora. Agora você é um salvo. Mas que para você não ser surpreendido no grande dia do Senhor, Jesus e a palavra nos deixa tão claro mais dois exemplos de igrejas, de como nós devemos ser e de como nós não devemos ser. Marta e Maria, quando elas recebem a notícia que Lázaro estava morto, e elas lá ficam chorando e pranteando, e alguém chega na casa e diz: ei, o mestre está chegando, o mestre está a caminho. A Bíblia diz que uma delas olha e corre ao encontro do Senhor e sai, e a outra fica chorando dentro de casa. Se você aceitou a Cristo, eu creio que aqui não tem pessoas que não são cristãos. Se você é a igreja do Senhor e você não quer ser surpreendido neste grande dia, infelizmente nós vivemos uma época em que nosso prazer é ver o templo cheio. Nós vivemos em uma época em que nosso prazer é encher a denominação, encher a congregação local. Mas escute bem, se nós pudéssemos entender que o princípio do Evangelho é esvaziar o templo. O princípio da principal igreja primitiva é esvaziar os templos, não encher os templos. Porque enquanto os templos estão cheios de profetas, a seara está vazia. Enquanto os pregadores estão em cima dos altares, os hospitais estão vazios. Enquanto nós estamos aqui nos degradando por posição, que não é o caso da congregação local, e glorifico a Deus por isso, mas existem igrejas por aí. Espero que nós não venhamos nos tornar tais igrejas. Enquanto estamos acomodados a vir para o templo receber, cantar, aprender, a seara está vazia. As favelas estão perecendo, as almas estão carecendo, porque nós temos prazer em ver templos cheios, tabernáculos cheios, onde o princípio fundamental é a igreja vazia e seara cheia. Porque quando Jesus chegou diante daquelas duas mulheres, e que entrou na casa dela, e Maria ficou lá, e Marta ficou lá pertinho, e Maria foi lá resolver os afazeres, e Maria disse: mas mestre, manda que ela venha ter conosco. Disse: não, mulher, ela escolheu a melhor parte. Princípio da igreja, que vai se encontrar com Cristo no paraíso ou nos ares, e que vamos descer para julgar esta nação, é servir. Porque nós sofremos tanto. Eu vou falar com propriedade, porque o pastor já tem falado isso. Porque nós sofremos tanto, queridos, para implantar um projeto. Nós temos o nome aqui de PG. Eu não vou falar isso porque estamos liderando. Eu estou falando isso aqui porque é algo necessário para nós. Por que nós penamos e sofremos para implantar um projeto como esse? Porque as pessoas, nós não queremos mais sair. Não queremos mais nos desgastar. Nós vamos ler biografias de homens. Você vai, acessa o YouTube e coloca lá pregações de homens
que impactaram, que transformaram gerações. Homens, vidas, mulheres, jovens que se desgastaram no reino. Homens que iam para cruzadas e pregavam escorados de tanto cansado que estavam, porque não conseguiam ficar de pé. Homens que desmaiavam porque não conseguiam mais, o cansaço, a fadiga da carne, porque não dormiam há dias orando, se consagrando, visitando, evangelizando, porque eles tinham prazer em se desgastar em favor do reino. Por que nós sofremos por isso? Por que nós sofremos para resgatar vidas que já estão dentro da igreja? Por que nós gastamos tempo em trazer de volta crentes, evangélicos, cristãos, que dizem salvos, mas nós gastamos tempo para visitar essas pessoas? Porque quem não visita, vai ser visitado. E o prazer não está em ser visitado, o prazer está em visitar. Um dia um certo homem caiu no seu leito de hospital, muito enfermo. E ele, um homem já antigo na fé, já tinha os seus 20 e poucos anos de cristão. Ele lá naquele leito, passou um mês, uma semana, 2 semanas, a sua esposa visitava. Depois da 4ª semana, a esposa visitava e percebia que ele chorava, e chorava, e só chorava. E o seu estado clínico cada vez piorando, e ele não falava, só lacrimejava, e a esposa já estava ficando inquieta, querendo saber o motivo, porque ele chorava tanto, e ele não falava, e ela não sabia como se comunicar com ele. Ela cantava, orava, lia a Bíblia, e ele chorava, só chorava. E ela dizia que vinha para a igreja, pedia oração, voltava de novo para o hospital, e quando chegava, os visitantes que saíam da família, os filhos, e diziam a mesma coisa, ele só chora, só faz chorar. E depois de aproximadamente 3 meses, esse homem teve uma melhora. E nessa melhora ele começou a se comunicar, começou a falar. E quando aquela mulher chegou para ele e perguntou: meu amor, por que você tanto chorava quando você não podia falar? Você sentia alguma dor? E quando ela falou isso, ela disse que ele foi tomado por um pranto. Mas ela viu que era um pranto de angústia, um pranto de desespero. Ele não podia gritar, mas ele se movia, ele impensava as suas mãos, o seu semblante, o gesto que ele fazia. E ela chamou os médicos chegaram, fizeram o que tinha que fazer, e ele continuou se pranteando, aquela angústia tomou conta dele novamente. E quando ele conseguiu expressar alguma coisa, a única coisa que ele conseguiu bradar foi dizer: Senhor, me perdoa, Deus. E ele olhou para aquela mulher e disse: saia daqui, porque Deus só vai me tirar daqui, só vai me tirar daqui quando eu entender no meu interior, porque eu já sei, mas ainda não consigo aceitar isso, que o motivo de eu estar aqui é uma lição de vida que Ele está me dando. Porque muitas vezes eu fui convidado para visitar, para evangelizar, e ele citou o nome de pessoas que iam na casa dele e dizia: pastor, irmão fulano de tal, vamos lá, minha tia está doente. E ele se acovardava e não ia. E eu não conseguia entender o chamado de Deus. Hoje eu consigo entender, mas no tempo de Deus Ele vai me tirar daqui. E ele disse: vá para casa, pegue os nossos filhos, comece uma comissão de visita. Comece a visitar os lares, as famílias. Passe isso que eu estou lhe dizendo, conte o meu testemunho de vida. E aquela mulher saiu e foi para casa. Quando ela chegou em casa, com meia hora, os médicos ligaram para ela, deram notícia: ele teve uma melhora, e o médico dele está chegando, creio eu que já vai dar alta para ele. E esse homem se tornou-se um dos grandes evangelistas da sua época, porque ele entendeu que o princípio cristão não é ser visitado, é visitar.
é resgatar vidas. Jesus, quando ele andava com seus discípulos, Jesus, quando ele andava neste mundo, ele estava constantemente, querido, ensinando, instruindo os seus discípulos aquilo que eles deviam fazer, aquilo que eles deviam ensinar, aquilo que eles deviam ser como igreja. E quando Jesus curava um cego, ele não dizia aos discípulos assim: olha, seja como este cego. Jesus dizia assim: seja como eu estou sendo para ele. E eles entenderam bem, aprenderam bem. Dois estavam indo para o templo e o mendigo estava lá paralítico e pedindo prata e ouro. Eles disseram: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Eles entenderam que o princípio do cristianismo não é receber, mas é doar-se. O princípio da igreja é doar-se, querido. E se as pessoas dizem, a graça ela é fundamental para a nossa salvação, mas eu vou te falar uma coisa com toda a propriedade da palavra do Senhor, que as tuas obras têm valor. As tuas obras não têm valor para a tua salvação, mas as tuas obras têm valor, querido. Porque a Bíblia diz que no dia do julgamento o anjo vai abrir um livro das obras e um livro da vida. E ele vai abrir o livro das obras para te dar o galardão. E quando ele abrir o livro das obras, vai encontrar Jetson. Jetson, que você fez durante 13 anos, pedindo. Você pelas madrugadas pedia. Você ia para a igreja nas quintas, pedia. Ia nas terças, pedia. A sua oração era pedindo. Ia para os cultos para receber. Atrás de profecia para receber. Você só queria receber. Seu galardão já foi dado, porque você só fez receber. Mas se ele abre o livro das obras, aí vê a irmã Mércia. A irmã Mércia de madrugada clamava pelo PG dela. A irmã Mércia pela madrugada orava, se consagrava. Pela fulana e tal, que ela recebeu a notícia que eu estava no leito. A irmã Mércia, a irmã Tainá estavam visitando. Foram lá cooperar. Aqui tem obras. E o anjo vai abrindo, e ela tem obras. E vai dando o galardão de Mércia, o galardão de Tainá, o galardão de Max. Eles têm galardão, eles têm obras descritas aqui. Oh, aleluia. Eles entenderam isso, que o princípio da igreja é se entregar, é doar, é fazer, é sair. Aleluia. É sair, querido. Aí ele vai para o livro da vida. Você pode não ter obras, mas está lá no livro da vida, amém. Está lá no livro da vida, entra. Mas é tão bom você ser galardoado. É tão bom você ser presenteado. Estava conversando com um pastor, porque antes de levar essa palavra para vocês, eu precisava conversar com ele, para ter um entendimento da linha de raciocínio. Deus ele não vai te dar nada porque você está fazendo por vil interesse. Porque você vem para a comissão de visita, porque você sabe que Deus vai te presentear, Deus vai te galardoar, você não vai receber por isso. Você oferta na igreja de dizima porque sabe que Deus vai te dar, Deus não vai fazer por isso. Não, mas Deus reconhece o teu esforço. Deus, Ele é recompensador. Ele entende a tua dedicação. Porque as pessoas que oram mais, que oram 2 horas, que oram 3 horas, por que nós vemos pastores, líderes, homens que quando, eu digo a vocês porque eu vi pessoalmente, um grande líder eclesiástico no Brasil, que já dorme no Senhor. Este homem subia no seu altar, ele não orava para paralítico andar, não orava para cego ver, ele simplesmente começava a ministrar, e o paralítico começava a levantar as cadeiras, o cego vinha dizendo: pastor, eu estou enxergando, pastor, eu estou vendo. Por que homens como esse acontecem isso? E você vai ver a biografia destes homens que passavam 15, 20 horas orando,
Homens que passavam 22 dias orando, intercedendo, pedindo a Deus. Não, era intercedendo pelas vidas, pelas almas, para que Deus se compadecesse, porque a graça do Senhor alcançasse. Homens que impactaram sua geração, porque decidiram se desgastar pelo reino. O grande dia em que o mundo todo vai ver, vai presenciar o maior acontecimento na face da terra, o maior evento que o mundo nunca mais viu e jamais vai enxergar, em que vai ficar marcado na história da humanidade, em que as pessoas que ficarem aqui, elas vão chorar, vão prantear, vão se lamentar, vão reconhecer, mas a Bíblia diz que a porta será fechada. O próprio Jesus nos fala o modelo das 10 virgens. Mas nós vivemos em uma geração que a Bíblia diz em sua profecia ainda, que este dia, no fim dos tempos, será como nos dias de Noé. As pessoas não vão dar crédito à palavra, à profecia pregada. Querido, João era o último dos apóstolos que estava vivo. Era o último. Eu não consigo imaginar a feição daquele homem, pastor. O homem que foi apedrejado, o homem que foi lançado em cima de prédios, o homem que foi jogado dentro de caldeira de águas e olhos ferventes. Eu não consigo imaginar a feição desse homem. Mas a certeza eu tenho, ele não estava bem afeiçoado. Ele já velhinho nos seus últimos dias de vida, cabelos brancos, as suas unhas amareladas. Eu imagino as suas dentaduras já todas envelhecidas, já não enxergava bem. Como não conseguiram matar o apóstolo João, o último dos apóstolos, lançaram para uma ilha chamada Ilha de Pátimos. Os homens naquela ilha não dormiam bem, porque eles sabiam que a qualquer momento podiam ser atacados por qualquer fera. Eles não conseguiam ter paz naquela ilha. Mas a Bíblia diz que um homem e um anjo aparecem para João. E naquele momento João ainda, quando eu olho para esta cena, eu tento imaginar o coração de uma igreja adoradora. Depois de tudo que este homem havia passado, a Bíblia diz que quando aquele homem, aquele se apresenta diante de João, que João se prostra e começa a adorá-lo, o anjo disse: não, homem, fica de pé, fica de pé. E o anjo começa a dizer: escreve tudo aquilo que você vai ver, tudo aquilo que você ouvir, escreve. E tudo o que está neste livro, ninguém pode aumentar, ninguém pode diminuir. As pessoas, em outras palavras, as pessoas terão que viver aquilo que você vai ver e vai ouvir, porque esta será a última das profecias. E João começa a ver tudo aquilo que vai acontecer. João começa a descrever tudo o que vai ocorrer na tribulação, no pós-arrebatamento. As tormentas, os cavaleiros do Apocalipse, as taças. Eu não vou descrever todas. Tudo o que vai acontecer está aqui, querido, na palavra. Você não depende de ninguém para comer isso. Você só é surpreendido se você quiser. Porque o verbo vivo, a palavra viva, a bússola está em tuas mãos. O real intérprete dessa palavra não é o pastor Paulo, não é o pastor Ari, não é os evangelistas, não é o pastor Silas Balafaia, não é o Marco Feliciano. O maior intérprete desta palavra se chama Espírito Santo. E Ele está contigo a hora que você precisar. Não seja enganado, porque a Bíblia diz que esse céu vai se abrir. Mas quando esse céu se abrir, que Jesus vier sentado no seu trono sobre as nuvens, Ele já vai vir com aquela igreja que foi arrebatada. Então tenha esperança. A sua esperança é a nossa maior esperança.
é o arrebatamento da igreja. Se o mundo está em crise, continue vivendo em Cristo. Se o mundo está em catástrofe, é o mundo, não é o Brasil, não é só o Brasil, geral, isso vai piorar. Mas firme a sua fé no Senhor. Firme os seus passos em Cristo. E não seja surpreendido. Mas seja um. Como aqueles que vão vir como um sacerdócio real. Para governar, reinar e julgar as nações. Que Deus abençoe vocês. E quem pode aplaudir o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus.